Boa noite. O assunto hoje é um grande clássico da sociologia, que é o Carl Weber, né? O Max Weber. Carl Emil Maximilian Weber. Ele é junto com o Karl Marx e com o Durkheim, ele forma o tripé da fundamentação da sociologia. Então são os três grandes autores clássicos que a gente não pode deixar de ver em sociologia. E hoje então nós vamos conhecer um pouco das principais ideias e conceitos do Max Weber. As duas principais obras do Weber foi a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e a Economia e Sociedade. O Weber foi um sociólogo, jurista, economista alemão, dos principais pensadores do século XX, muito utilizado na sociologia e nas ciências humanas em geral. O método weberiano, a teoria weberiana, ela se baseou muito na obra de White Mills, que White Mills escreveu em 1959, um livro chamado Imaginação Sociológica. Ele escreveu sobre a imaginação sociológica e ele falou sobre essa capacidade de nós enxergarmos nas entrelinhas, né, da sociedade, dos fenômenos sociais, de enxergar além, de ir além da questão objetiva, né, de entender o porquê, o significado dos fenômenos. E Weber vai trazer essa discussão mais aprofundada dentro da sociologia. E Weber vai perceber, então, que boa parte das ações dos indivíduos é realizada em prol de outros indivíduos. Uma das grandes diferenças aí da obra de Weber com Karl Marx e Durkheim é que ele vai trazer a dimensão não da ação individual, não do pensamento individual, da individualidade, mas ele vai trazer a dimensão do indivíduo, da vontade individual enquanto um ser social, enquanto um ser coletivo, né? Então, que a ação ela é feita em termos de reciprocidade, de intenção, de expectativa. E quando você atenta para isso, você estuda isso, você procura entender essas intenções e essas expectativas, é possível se revelar a dimensão social do comportamento humano. Parte da metodologia weberiana, ela demonstra que para conhecer o comportamento coletivo, não basta a gente considerar a legislação de uma sociedade, o tipo de Estado, a divisão entre as classes sociais, que é o ponto de vista do Marx, por exemplo. É preciso você revelar as intenções que estão por trás dos comportamentos dos indivíduos. E para que esse fenômeno social ele possa ser compreendido na sua especificidade, é preciso que seja revelado os sentidos, os significados das ações sociais e das relações sociais que estruturam os fenômenos. Então, o que os indivíduos querem, o que desejam, o que almejam, quais são as tendências dos comportamentos. O que leva um indivíduo dentro de um grupo social a agir de uma forma ou de outra. Por quê? Porque há uma percepção nessa sociologia compreensiva do Weber de que há mais o sentido da ação, ele movimenta todo o agir social. Ele está por trás do agir social. Então não basta, por exemplo, supor que um trabalhador vota no Partido dos Trabalhadores, que o negro vai votar num candidato negro, que a mulher vai votar numa candidata mulher. Não, esse tipo de associação direta, ela não responde, né, às categorias sociais. Existe outros motivadores, outros fatores, outros interesses que motivam os indivíduos nesse exemplo aí, né, da votação, a votar em determinado candidato ou não. Não há uma correlação direta, né? Vamos entrar agora nos principais conceitos de Weber. O principal conceito de Weber é a ação social. O que é ação social para Weber?
é qualquer ação que o indivíduo faz orientando-se pela ação dos outros, sendo dotada e associada a um sentido. Então, para ele, a ação social ela é marcada pelo seu caráter subjetivo. E para você entender essa ação, você precisa entender os seus motivos. Quais são os motivos? Né? Para citar alguns motivos da ação social: o ressentimento, as aspirações, as repulsas, os ódios, os amores, os interesses pessoais, várias coisas podem motivar, dar sentido e significado a uma ação. Mas por que é uma ação social? Porque mesmo que seja do indivíduo, da vontade do indivíduo, nenhuma ação é neutra. Toda ação ela vai ter uma repercussão dentro da sociedade. Se ela tiver um significado, um sentido, ela vai ter uma ação, ela vai ter uma repercussão, ela vai ter uma consequência. Seja essa ação mais racional, mais programada, ou seja uma ação do impulso, do sentimento. Nos dois casos, haverá uma repercussão no meio social em que o indivíduo está colocado. Por quê? Essa preocupação? Porque o indivíduo humano ele é dotado dessa consciência, ele pode fazer escolhas, e essas escolhas determinam o rumo da sociedade. Então, Weber vai chamar a atenção para a ideia de que o comportamento humano ele contém, na maioria das vezes, pelo menos um elemento intencional. Ele viu, por exemplo, no protestantismo, né, que ele vai trabalhar no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma fonte de valores orientadores do comportamento, que era bastante adequada às necessidades da economia capitalista que se firmava na Europa entre os séculos XVIII e XIX. E dentro dessa questão, a sociologia compreensiva ela pode revelar tendências do comportamento do indivíduo. Né? Por exemplo, para Marx, a economia capitalista é igual em qualquer âmbito social, em qualquer sociedade capitalista. Já na perspectiva de Weber, há vários tipos de capitalismo, há vários tipos de desenvolvimento capitalista. Existe o modelo europeu, asiático, da América Latina, a gente pode falar no modelo brasileiro, enfim, existem nuances desse capitalismo que pode nos ajudar a entender melhor as especificidades de uma determinada sociedade. E sendo assim, a sociologia compreensiva ela pode revelar tendências do comportamento dos indivíduos antes que aconteça e auxiliar a ter uma certa previsão, um certo controle e servir para antecipar situações e ajudar também a elaborar medidas de prevenção. Isso não é uma coisa, faz parte do nosso cotidiano até, nas mídias, nos jornais, há muitas pesquisas de tendências em todas as áreas, não apenas na área da política, na área da moda, na área do consumo, em várias áreas da vida em geral, existem pesquisas de interesses, de intenções, né, com suas estatísticas, e que dão muito certo. Dentro da perspectiva, é a perspectiva da sociologia compreensiva que vai trazer essa possibilidade para a elaboração científica, para o estudo científico das ciências humanas. Weber, ele classificou a ação social em 4 tipos. A ação social racional com relação a fins. Que relação é essa? Que ação é essa? É a ação calculada racionalmente. Ela tem uma meta, ela tem todo um projeto para se concretizar. Um exemplo disso, por exemplo, é um casamento, um batizado, uma ritual familiar. Você vai falar, não, mas o casamento tem um elemento emocional, tem um elemento sentimental. Sim, mas o acontecimento, o fenômeno em si, ele precisa ser programado, projetado, escolhido. Tem toda uma questão aí, toda uma movimentação de uma gama de indivíduos que vai trabalhar em prol dessa meta. E ele é todo racionalizado.
né? Ele saiu do âmbito só da emoção, do primeiro impulso. O segundo tipo de ação social é o racional com relação a valores. Ou seja, ele é motivado por valores morais. Então, eu me comporto de uma determinada forma, eu não roubo, porque eu tenho uma motivação moral. Eu sei que isso não é bom para a sociedade, que é uma atitude errada, que eu vou invadir a vida alheia, que eu vou cometer um crime. Então, essa noção de valor, ela molda e impulsiona o meu comportamento. Ela é racional também, por quê? Porque eu dou motivações, eu explico as razões, eu sei o porquê eu tomo uma determinada atitude ou não. Ela é pensada. Ela sabe, por exemplo, qual é a punição caso essa regra seja infringida. Há outro tipo de ação social, é o tradicional. Ele já é menos racional. Nesse tipo de ação, o agente ou o indivíduo, ele executa uma ação porque é imposta por uma tradição. Ele segue a tradição. Ele faz porque é tradicional, ele não sabe muito bem por quê, mas a tradição exige dentro da família, dentro daquela sociedade, então ele age daquela forma. Por exemplo, os eventos religiosos, as tradições religiosas, né? Há pessoas que seguem o jejum da quaresma, por exemplo. Aí ele faz essa tradição, mas ele não sabe muito bem por quê. Não que todos não saibam, tem aqueles que têm uma explicação, mas tem muitos que não têm, ele simplesmente segue, porque é uma tradição da família, uma tradição da comunidade que ele vive, é importante para ele mostrar que segue essa tradição. Então, esse é um outro tipo de ação. E por último, a ação social afetiva, que é guiada totalmente pelo sentimento passional, não passando pela razão. Então ele segue um impulso do momento, da paixão, de um desejo que não passa pela razão. Ele é uma motivação completamente afetiva. Então são esses 4 tipos de ações que o Weber vai classificar. A ação social racional com relação a fins, ou seja, uma finalidade. A ação racional com relação a valores, motivados pelos valores morais. A ação social tradicional, motivado por uma tradição. E a ação social afetiva, motivado por um impulso emocional. Um outro conceito vinculado a esse é o conceito de relação social. Qual a diferença de relação social e ação social? A ação social, nós estamos focando no indivíduo, o indivíduo que age motivado por algum interesse, por algum impulso. A relação social é uma conduta, já é uma ação que envolve múltiplos agentes, ou seja, vários indivíduos motivados por um mesmo significado. Então, é uma ação social, na verdade, compartilhada entre vários membros de uma comunidade, de um grupo social, de uma sociedade, que é motivado pelos mesmos sentidos e significados. Então, isso é uma relação social. É uma relação social de adoração, por exemplo. São vários indivíduos que, motivados pelo sentimento religioso, vai adotar um tipo de comportamento que seria o da ação. Então, ou seja, as relações sociais são motivadas por um mesmo conjunto de significados. Na análise dos significados da ação, é importante lembrar que as influências exteriores, a influência do meio, ela tem um grande peso sobre a ação, sobre o comportamento humano. Por isso que é interessante pesquisar a sua origem, as fontes dos significados que orienta e que dão sentido a essa ação para você poder traçar tendências. Um outro conceito para estudar os fenômenos sociais desenvolvido por Weber foi a noção de tipo ideal. O que é o tipo ideal? O tipo ideal é um conceito que ele tem o propósito de facilitar a análise dos fenômenos sociais. Ele não é o tipo ideal é aquele tipo que ele é representativo. Então você reúne uma gama de particularidades, de características para entender um determinado tipo. Um exemplo, né, fácil da gente entender.
Você vai dar uma aula e aí você começa a projetar qual será o seu público-alvo. Para quem você vai falar? Você vai falar para crianças? Você vai falar para adulto? Você vai falar para o adulto trabalhador? Você vai falar para o jovem, para o adolescente de classe média? Você cria um tipo específico. Entendendo que a maioria das pessoas que vão participar daquele grupo, que é o seu público-alvo, vai atender a esse tipo. Né? Mesmo que na prática não seja assim, mas esse tipo é o que se sobressai, é o que se destaca e que vai guiar e que vai motivar a sua ação para aquele determinado público, vai direcionar, vai fazer com que você se programe de acordo com aquele tipo ideal que você projetou. Então, o tipo ideal é isso, ele é representativo. A gente usa muito também nas classificações sociais, nos modelos de desenvolvimento capitalista na área da economia. Então, uma classificação social, nós sabemos que dentro da sociedade capitalista ocidental, moderna, existe uma classificação de tipos que tem mais status ou menos status. A sociedade atual, capitalista, ocidental, o tipo de indivíduo mais que tem maior status é o indivíduo homem, branco, chamado bem-sucedido, que seria que tem bens materiais, que tem um bom salário, um salário alto, que tem acúmulo de riqueza. E depois vem a mulher, depois vem o homem negro, depois vem a mulher negra. Isso todo mundo corresponde a essa classificação? Não, claro que não. Mas são tipos para você entender mais ou menos. Esses tipos representam uma gama de indivíduos de uma determinada sociedade e ele também ajuda a entender como é a concepção, né, de mundo, de vida daquela sociedade. Um outro conceito bastante interessante, muito utilizado da teoria weberiana, são os tipos de dominação. Weber escreveu bastante sobre a questão do poder, né? E ele dividiu os tipos de dominação em 3 tipos. A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. A dominação, é, a dominação tradicional, ela é uma dominação cujos líderes eles seguem, os líderes são escolhidos por uma tradição. Eles não são escolhidos de uma forma democrática. Então, faz parte desse tipo de poder, de dominação, a monarquia, por exemplo, o poder instituído nas populações indígenas, né, que segue determinados critérios, que é dotado dessa tradição de há muito tempo, né? Ela perdura no tempo, a tradição, até que seja modernizado, seja contestado, aí se muda o tipo de poder. Já a dominação carismática, ela tem a ver com o poder de argumentação, o poder de convencimento das massas, da população. Ela está presente principalmente na questão religiosa. Então, os líderes religiosos, os profetas, não são seres, são indivíduos, né, dotados dessa capacidade argumentativa que faz com que as suas ideias perdurem no tempo, perdure por algum tempo, dominando o pensamento de vários indivíduos. Dura enquanto a ideia que se propagou convence. A partir do momento que ela deixa de convencer, as pessoas deixam de obedecer aquele líder. No mundo político, ele também existe, né? São os líderes populares, carismáticos, né? Nós temos vários exemplos na história do mundo, na história do Brasil também. Nós temos aí Nelson Mandela, por exemplo, ou numa outra ponta o Hitler, temos no Brasil Getúlio Vargas, então são líderes populistas. Enquanto a argumentação deles convence, eles estão na dominação. Depois de um tempo, se não convence mais por uma série de fatores, eles deixam de ser um líder
seguido, né? E a dominação racional legal, que explica mais o nosso tipo de poder político, que é a dominação racional legal. Qualquer direito pode ser criado ou modificado, né, através de um estatuto sancionado legalmente. E o principal elemento da dominação racional legal é a burocracia, né, e os princípios fundamentais da burocracia é a hierarquia funcional dos cargos, uma administração que é baseada na emissão de documentos, né, existe uma demanda pela aprendizagem profissional na sociedade, né, onde essa dominação racional legal impera, e as atribuições, os ofícios, as profissões, elas são atribuídas de acordo com a competência que as pessoas adquirem, né, através do estudo, da aprendizagem mesmo profissional. E a obediência dentro da sociedade que tem a dominação racional legal, ela não é a pessoa, mas ela é a regra, a norma, as leis. Né? Mesmo porque o próprio líder, mesmo que ele tenha esse caráter carismático, ele precisa também obedecer essas mesmas leis. Por exemplo, um presidente, um governador, um prefeito que não obedece à Constituição Federal, ele pode ser deposto. Então, mesmo que ele tenha a legitimidade do voto, ele precisa obedecer às mesmas regras, normas, Constituição que a população segue. Então, essa seria a dominação racional legal. Enfim, Weber, com sua sociologia compreensiva, ele fundamentou a pesquisa sobre os fenômenos sociais não apenas através da explicação do aspecto exterior do fenômeno observado. Então vamos lembrar do Durkheim, o fato em si, objetivo, distante do sujeito, independente do sujeito, que pode ser considerado como coisa. Já para Weber, não. Ele não é apenas o aspecto exterior, aquilo que se pode observar e comprovar, não, é o aspecto também das intenções, é o aspecto dos significados, dos sentidos que orientam as ações. Aparentemente é mais complexo de você explicar a teoria weberiana, mas ela rende explicações de fenômenos sociais mais efetivos e práticos, né? A gente conhece, como eu citei anteriormente, vários tipos de pesquisa, isso sai, né, diariamente, né? Tem as mais superficiais e tem também as pesquisas científicas que vão falar das tendências, até perceber o rumo que uma sociedade está tomando economicamente, por exemplo, né, através da análise dessas características, desses esquemas conceituais que o Weber chamou de tipos ideais, por exemplo. E para Weber, ele trouxe uma outra discussão. A sociologia compreensiva também impulsionou uma outra discussão, que é o distanciamento do pesquisador do objeto pesquisado, do fenômeno pesquisado. Há que se ter, obviamente, para Weber, um certo distanciamento em relação aos valores do pesquisador, né, a chamada neutralidade. No entanto, já se sabe que na prática não tem como você separar totalmente pesquisador e valores, né, porque esses valores estão no impulso da ação do pesquisador. Né, quando ele escolhe um tema para pesquisar, esses valores já estão presentes, então não tem como separar totalmente. Mas o pesquisador tem que ter técnicas e um olhar treinado para que esses valores não interfiram no resultado da sua pesquisa. Ok? Bom, essas são os principais conceitos que a gente vê num curso de sociologia para, né, sociologia inicial 1, e eu espero que tenha contribuído para vocês entenderem um pouquinho mais desse grande clássico aí,
que faz parte dos fundamentos teóricos da sociologia. Boa noite!